Olá, mais uma vez. Um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. E hoje eu queria convidar você para poder dar uma olhadinha no capítulo 15 de Gênesis, para a gente entender um pouquinho melhor a questão da aliança de Deus com a raça humana. A questão da aliança é muito importante porque, como eu disse já essa semana, Deus tenta se revelar de uma maneira que nós possamos entender quem Ele é. E aí Deus se revela no nosso padrão, na nossa linguagem, isso é muito importante. Deus não fala de maneira que a gente não consiga entender. E eu vou explicar mais ou menos o contexto do que vocês vão ver aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai entender um pouquinho do que Deus fez para que Abraão entendesse quem ele era. Capítulo 15, a gente vai ler o versículo 5 e 6. E diz assim: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Quando a gente vai ler sobre os pais da fé, ou sobre a fé em Hebreus, capítulo 11, a gente vai ver Abraão sendo citado como pai da fé por isso aqui. E esse texto é usado, dizendo assim, olha, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus, ele teve fé em Deus, numa promessa. Deus falou para ele assim, a tua posteridade vai ser igual às estrelas do céu, o teu povo vai ser enorme. Abraão, como eu disse essa semana já, ontem, foi chamado aos 75 anos. Quando Deus aparece aqui, ele está mais ou menos com 87, 88 anos e ele ainda não tem filhos. E se você ler o começo do capítulo 15, Deus aparece, fala com ele já cobra Deus. Fala assim, peraí, o Senhor me prometeu filho e eu não tenho filho ainda. Eu vou morrer e um herdeiro da minha casa vai ser um servo. E Deus diz assim, não, peraí. Você vai ter um herdeiro porque eu te prometi. E ele levou para fora e mostrou as estrelas e falou assim, ó, sua posteridade, sua herança vai ser desse tamanho, sua geração, sua família. E ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer que ele creu na promessa da vinda do descendente, ou seja, do Messias. Ele creu no Messias que viria, e isso lhe foi imputado por justiça. Isso é muito importante. Na sequência, olha só que interessante o texto. Versículo 7, Deus diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Na sequência de ter fé em Deus, Abraão diz assim, não acredito muito não, porque o Senhor está prometendo terra. Isso é uma coisa que acontece muito com o ser humano. Quando Deus promete algo que a gente pode participar, ou seja, ter um filho era uma coisa que Abraão podia participar, então ele crê. Por quê? Porque faz parte. Ele podia participar, ele podia fazer alguma coisa para ajudar Deus. Apesar da mulher dele ser estéril, na sequência ele pega uma escrava e tem um filho. Deus rejeita esse filho e a mulher dele tem outro filho. Depois que a mulher dele morre, ele tem uma outra escrava e tem mais 3 filhos, ou seja, Abraão podia ter filhos. Quando Deus promete a terra, Abraão questiona por quê? Porque a terra ele precisaria de um exército, ele não tinha um exército. E aí ele questiona, peraí, se o Senhor vai me dar, quais são as garantias que o Senhor pode me dar? E Deus é tão bondoso e misericordioso para conosco que quando a gente questiona Deus dessa maneira, ele diz assim, você quer uma garantia? Então eu vou te dar uma garantia. E na sequência aí a gente vai ver, você pode ler o texto do capítulo 15 até o final do capítulo 15, você vai ver uma coisa muito interessante. Deus pede para ele fazer um ritual. E o ritual que acontece aqui não é um ritual de sacrifício. O ritual que acontece aqui é um ritual de aliança. No Antigo Oriente, quando um rei ia fazer aliança com seus súditos ou com outro rei, mas principalmente de um senhor para os seus vassalos, eles faziam uma aliança. E a aliança era uma assinatura de contrato, igual você faz para comprar casa, comprar carro, empréstimo, aluguel, você faz uma assinatura de um contrato. E o contrato era assinado da seguinte maneira, não havia escrita na época, então as pessoas não escreviam contrato. Na época eles se juntavam, os sábios, os anciãos da cidade, e as duas pessoas que iam fazer o contrato se juntavam ali e eles faziam o seguinte, eles cortavam um animal pelo meio, separavam a metade do animal, um de cada lado do caminho, eles declamavam, eles falavam as cláusulas do contrato
E aí um dizia quais eram suas obrigações e o outro dizia quais eram as suas obrigações. E aí ficava o contrato declamado. No final, para assinar, os dois passavam entre aqueles pedaços de animais. E isso era a assinatura do contrato. Qual era a cláusula de quebra do contrato? Tinha que ser feito com aquele que quebrasse o contrato aquilo que foi feito com aquele animal. Ou seja, quem quebra o contrato morre. Corta no meio. Separa. Você imagina se a gente tivesse que alugar nossa casa ou comprar nossa casa e no banco a gente assinasse um contrato assim. A inadimplência ia ser quase zero, né? Mas isso é um significado muito forte, porque aqui, quando você pega no final do capítulo 15, no versículo 17, diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A gente tem aqui uma coisa muito interessante. Deus faz uma aliança com Abraão. E diz assim: olha, você quer entender quem eu sou? Eu vou assinar uma aliança. Eu vou assinar um contrato com você. Você não precisa assinar, porque Abraão não aparece passando no meio desses animais. Deus passa e diz assim: eu vou passar. Se houver quebra do contrato, quem paga é quem assinou o contrato. Então, por isso que lá no domingo a gente fala de Deus como escudo, como fiador do contrato. Porque Deus é o fiador do contrato. Porque se houver quebra do contrato, Deus é quem tem que pagar o preço. E aí você vai ver uma frase, um texto muito interessante de Paulo dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a quebra do contrato resulta em morte. Quebra da aliança resulta em morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Então você imagina que essa quebra do contrato, que o ser humano quebrou o contrato desde o Éden, e o ser humano quebra o contrato. Deus paga o preço da aliança, para que nós possamos cumprir a parte boa da aliança, sermos abençoados e sermos uma bênção. Que Deus possa te ajudar a ser uma bênção nesse dia. Que você possa cumprir a tua missão de ser bênção por onde quer que você ande. E se você estiver sendo bênção, você vai estar cumprindo a aliança com Deus. E aí, vida plena, porque é isso que Deus quer para nós. Deus te abençoe. Até amanhã.